Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar, pessoal, a terceira parte da gramática denominada análise sintática, tá bom? Então, hoje nós vamos associar o que nós já vimos sobre a morfologia, tá bom? E juntar com a análise sintática para que vocês entendam aí como que funcionam as classificações e as funções dentro de nossa oração, tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Sintaxe. Vamos começar com a seguinte definição. Sintaxe é a parte da gramática, tá? Que estuda a relação dos termos dentro da oração. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando ela estuda a relação dos termos dentro da oração, ela vai trabalhar aquilo que nós chamamos de função, tá bom? Daí que é o nome daquele termo que você conhece como a função sintática dos termos, a função que cada uma daquelas 10 classes gramaticais vão exercer dentro da oração, tá bom? Então é por isso que eu trouxe para vocês também a revisão sobre morfologia, tá bom? Quando falamos de morfologia, o que é a morfologia? Parte da gramática que estuda as classes de palavras dentro do idioma, tá bom? Dentro do idioma ela vai estudar essas 10 classes gramaticais, tá aqui, ó, que são 10, tá aqui, ó, são 10 classes gramaticais. E elas dividem-se em classes variáveis e de outro nós temos as classes invariáveis, certo? Então, professor, quais são as classes variáveis? Pessoal, nas classes variáveis nós temos essas 6 classes aqui, ó. Temos, número 1, classe dos substantivos, tá? Temos a número 2, classe dos adjetivos. Temos a número 3, classe dos artigos, artigos definidos e indefinidos. Temos a classe do numeral, número 4. Temos a classe número 5, que é a classe dos pronomes. E temos também, meus queridos, a classe número 6, que é a última classe variável aqui. Inclusive, a mais variável da língua portuguesa, tá bom? Que é a classe dos verbos. Ela tem diversas flexões, por isso que chama-se classe mais variável da língua portuguesa. Então, substantivo, pessoal, ele tem flexão, né? Quando você trabalha com flexão de substantivo, tudo que nós já estudamos, ele possui flexão de gênero, tá? Ele possui flexão de número, tá? E ele possui também uma flexão denominada flexão de grau, tá? Então, nós temos aí flexões dos substantivos. Os adjetivos, eles vão seguir o mesmo padrão. Eles vão flexionar em gênero, vão flexionar em número e também vão flexionar em grau. O artigo, pessoal, nós temos ali uma flexão de gênero, tá? E vamos ter uma flexão de número, que é singular e plural, tá bom? Então, temos essa relação também. Temos que estudar isso na parte gramatical. E os numerais, né? Quando falamos de numerais, pessoal, nós temos aqui uma flexão de gênero, temos uma flexão de número e na linguagem formal também temos uma flexão de grau, tá? Pronome, flexão de pessoas, tá bom? Flexão de gênero, flexão de número. O verbo tem flexão de número, flexão de pessoas, flexão de vozes, flexão de modo, flexão de tempo, tá bom? Por isso que eles constam aí como a classe mais variável da língua portuguesa. E por outro lado, nós temos aqui as classes invariáveis, ó. E nas classes invariáveis nós temos 4 classes, que é a preposição número 1, que é a 7, que consta para formar as 10. A número 2, a interjeição, que consta aqui como a número 8, para formar as 10. A conjunção também, a penúltima aqui, ó, consta como a número 9, que é a terceira classe invariável. E a classe 2, advérbios, que é a classe número 10, que forma aí a nossa quarta classe. Disso nós temos que saber o seguinte, ó, que essas 3 classes denominadas preposição, interjeição, conjunção, pessoal, elas não exercem função sintática, tá bom? Então, nós não temos função sintática para essas classes que terminam em ão. Por exemplo, preposição terminou em ão, não exerce função sintática. Interjeição terminou em ão, não exerce função sintática. Conjunção também terminou em ão, não exerce função sintática. Então, professor, a única classe que vai ter função sintática é a classe dos advérbios? Sim. A classe dos advérbios vai exercer a função de
adjunto, olha só. O nome desse adjunto vai ser um adjunto adverbial. E aí vai depender da circunstância que ele vai trazer dentro da oração. Tá legal? Então isso aqui é morfologia, mas para entendermos a análise sintática, nós precisamos conhecer essas 10 classes gramaticais, tá, meus queridos? E aí uma observação para vocês, ó. Justamente a nossa observação que nós, temos que levar muito em consideração essas observações, que são elas aqui, ó. Preposição, interjeição e conjunção não exercem função sintática. E aí vai uma mnemônica para vocês, ó. Terminou em ão, não exerce função. Terminou em ão, não exerce função. Ó. Preposição, interjeição e conjunção terminaram em ão, portanto, não exercerão aí a função sintática nos termos. E aí, quando você associa, pessoal, a análise sintática juntamente com a morfologia, isso vai gerar a morfossintaxe, né? Geralmente, quando os concurseiros vão prestar provas de concurso e eles não estão muito confiantes, pode ter certeza que eles têm dificuldade em definir o que é a morfossintaxe. Não se assustem, muito simples. Morfossintaxe significa o seguinte: aqui são classes gramaticais, é a forma, o processo de formação, que são essas 10 classes que nós acabamos de falar para vocês. 10 classes sendo divididas em 6 variáveis e 4 invariáveis. E do lado da sintaxe, nós vamos falar de função, que são as funções que cada uma dessas 10 classes exercem dentro da oração. Tá legal? Então aqui, ó, envolvem as classificações e as funções dos termos dentro da oração. Então, quando eu falar em classificação, o que você vai lembrar? Você vai lembrar de morfologia, não esqueça isso. Tá? Você vai lembrar de classificação, que é classificar em substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Tá legal? Todos esses aí são classificações, são classes gramaticais. Só que você vai ter que identificar quais as funções que cada uma dessas classes exercem, tirando essas daqui, ó, preposição, interjeição e conjunção, que não exercem função sintática. Então, você tem função sintática para o substantivo, você tem função sintática para o adjetivo, você tem função sintática para o artigo, você tem função sintática para o numeral, para o pronome e para o verbo e para o advérbio, que eu já até coloquei aqui, ó. Ele exerce a função de adjunto adverbial. Mas quando se falar nesses três aqui, ó, preposição, interjeição e conjunção, note que eu estou batendo na mesma tecla a todo momento. Eles não exercem função sintática. Ok? Para entendermos melhor a função sintática, vamos trabalhar com 3 conceitos iniciais, pessoal, que é o conceito de frase, tá bom? O conceito de oração e o conceito de período, né? Vamos diferenciar aqui o que é uma frase do que é uma oração e, por último, o que é um período. Isso aqui é a introdução à análise sintática. Então, toda a aula de análise sintática vai começar desta forma. Vai começar dando o conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período, que também é muito simples. Vamos aqui para o conceito número 1, que é o conceito de frase, meus queridos. Professor, o que é uma frase? Frase é todo enunciado que apresenta sentido completo. Tem sentido completo, é considerado uma frase. Professor, independente de ter verbo, vai ser considerado uma frase? Vai, porque não precisa ter verbo, não necessariamente precisa ter verbo, basta que se tenha sentido completo. Ter sentido completo já é considerado uma frase. Então, quando eu pronuncio o termo cuidado, olha só, com essa entonação aqui da pontuação, pessoal, da pontuação aqui, ó, né, de exclamação, eu noto uma sensação, né, de advertência. Quando você fala para alguém assim, ó, cuidado! E aí a pessoa já vai ter uma atenção, ela já vai entender isso. Então isso vai constituir uma frase, porque por si só já traz um significado para qualquer falante da língua portuguesa. Então essa frase, pois, tem sentido completo, tá? Mas isso aqui, meus queridos, não é considerado uma oração. Agora, professor, por que isso não é uma oração?
pois não tem verbo. Para ser oração tem que ter um enunciado que está girando em torno de um verbo. E aqui nós não temos esse elemento girando em torno de um verbo. Então, isso aqui vai ser chamado de frase nominal, tá bom? Então, isso aqui é considerado uma frase nominal. Então, temos frase porque tem sentido completo, nominal porque gira em torno de um nome. A mesma coisa, com mais um exemplo aqui para vocês, vai acontecer com a palavra silêncio. Ó. Quando você observa aí a palavra silêncio, você falou silêncio, e aí também você colocou uma entonação através da pontuação aqui. Ó. Você está pedindo silêncio de alguém, advertindo alguém. Então, isso também constitui uma frase, pois tem sentido completo, mas isso aqui não forma uma oração porque não possui verbo. Tá? Então, mais uma vez, estamos diante de uma frase chamada de frase nominal. Tá legal? Socorro. Ó, quando você fala socorro. Então, ó, esse termo socorro também está exprimindo uma sensação, né? Uma sensação de perigo que você está. Qualquer falante da língua portuguesa, quando você emite esse socorro com essa tonalidade, vai perceber que você está querendo passar uma informação. Então, mais uma vez, isso aqui vai ser uma frase. E o nome dessa frase, inclusive, já que ela não gira em torno de um verbo, então ela vai ser chamada de frase nominal. Atenção, olha só, uma advertência também. Passa sentido para qualquer falante da língua portuguesa, então isso também vai ser considerado uma frase, e o nome dessa frase é uma frase nominal. Então, isso que é frase. Frase, resumindo para vocês, é todo enunciado que apresenta sentido completo. E aí temos os tipos de frases. Vamos observar aqui quais são os tipos de frases que nós temos aí para analisar, né, sintaticamente nos termos. Ó. Temos aí 5 tipos de frases. A primeira delas são as frases declarativas. Ó. Professor, o que as frases declarativas fazem? O enunciado ele pode ser afirmativo ou ele pode ser negativo. Termina com esse pontinho ou pode terminar também com uma reticência aqui, ó. Tá bom? Então, eu sou você amanhã. Olha aí, ó. Isso aqui é uma frase declarativa. Eu estou afirmando que eu sou você amanhã. E é uma frase verbal, tá, meus queridos? Por quê? Porque gira em torno de um verbo. Tá aqui, o verbo ser. E aí, você nunca será como eu. Mais um pontinho aqui. Mais uma frase verbal, porque está girando em torno do verbo. Desconsidera essa pontuação aqui, ó. Você está considerando que está em torno do verbo ser aqui, ó. Então, mais uma frase verbal está acontecendo nesse enunciado. Venda de antiguidades aqui. Pessoal, venda é um verbo, o verbo vender. Então, mais uma vez, nós temos aí uma frase que nós chamamos de frase verbal. E essas frases são frases declarativas. Estou declarando algo. Então, estou aqui, ó. Frase porque tem sentido completo. E ela é uma frase verbal porque gira em torno de um verbo. Todas elas têm verbo. Ou elas também podem ser chamadas, meus queridos, de frase oracional, tá bom? Guardem esses termos aí no coração de vocês. Isso aqui todo concurseiro tem que saber. Esse conceito de frase, esse conceito de oração e esse conceito de período. E aí uma observação. É praxe encontrar palavras de sentido negativo em frases declarativas. E elas vão ser chamadas, por sua vez, de frases declarativas negativas. Que aí vai aparecer as expressões não, nunca, jamais, nada e nenhum, tá? E outras mais, tá? Então, quando tiver uma declarativa negativa, vai aparecer essas expressões, mas elas acabam sendo uma declarativas também. Segunda classificação das frases, nós temos as frases interrogativas, meus queridos. Olha só, então a análise sintática, ela também permite que você observe aqui as frases denominadas frases interrogativas. O enunciado apresenta um questionamento. Esse questionamento pode ser direto, quando houver o ponto de interrogação, ou indireto, quando não houver o ponto de interrogação. Então, geralmente, direto, está aí, ó, ponto de interrogação. Se a indagação for indireta, não vai haver o ponto de interrogação, mas sim o pontinho aqui, ó, que é o ponto final, mas dá essa ideia de pergunta. Então, vamos aqui para os exemplos. Aonde você pretende chegar? Pessoal, aonde
você pretende chegar com uma interrogativa direta? Tá aqui, ó. Tá? Mas, professor, por que ela é chamada de interrogativa direta? Porque tá aqui, ó, a tonalização, a tonalidade que eu dou a essa oração, ela vai sugerir uma pergunta, e a pergunta é feita diretamente ao meu interlocutor. Só lembrando, meu interlocutor é quem está recebendo a minha mensagem, tá legal? E se eu transferir para um discurso indireto, uma interrogativa indireta, tá aqui, ó. Não sei onde ela pode estar. Não sei onde ela pode estar. Se você quiser desconsiderar o não sei, ó, onde ela pode estar? Né? Uma indagação também, só que de forma indireta, porque aqui eu estou usando o ponto, né? E esse ponto final, por isso que ela é chamada de interrogativa direta. Bom, então, atenção para a observação. Para perceber uma interrogativa indireta, ignore o não sei, ó, tá? E se dará conta de que é possível fazer uma pergunta direta com o restante da frase. Onde ele pode estar? Tá? Então, você faz a eliminação do termo e você percebe que há ali uma indagação. E aí vamos para a nossa terceira classificação, que são as frases exclamativas. Olha só. Professor, e nas frases exclamativas, o que acontece? O enunciado exprime um sentimento e uma altissonância, né? Um sentimento, um sentido. Termina em ponto de exclamação. Tá aqui, ó. Exclamativa só pode terminar em ponto de exclamação. Que pena. Ó, lamentável que tenha acontecido. Que pena. Ó, um sentimento de lamento. Então é uma frase exclamativa. Está expressando esse sentimento de lamento. Deus ouviu as minhas preces, passei no concurso da PM. Olha que legal. Olha aqui, ó, você tem, né, um sentimento de alegria. Você fala com muita alegria porque você alcançou os seus objetivos. Então, nesse caso, nós temos aqui uma frase exclamativa. Observação: o que realmente determina uma frase exclamativa é a expressão de uma emoção, quando você fala com muita emoção. Oba! Eba! Que legal! Bravo! Olha só, todas essas marcas de expressões que está determinando aqui um sentimento, um desejo, uma emoção, elas são denominadas frases exclamativas. Por isso, o contexto, que é onde eu estou lendo no meu texto, ele vai determinar isso, tá legal? Então, eu tenho que ficar muito atento à tonalidade que o texto está me trazendo. Então, por isso que a pontuação ela é muito também importante para que você interprete o texto com maestria. E aí nós temos a classificação número 4, pessoal. Na classificação número 4, nós temos as frases denominadas frases imperativas. Então, professor, o que acontece com as frases imperativas? O enunciado apresenta um tom de ordem, né? Um tom de pedido, um tom de súplica, uma exortação, uma advertência, né? Uma proibição. Né? Todos esses termos aí vão estar usando os verbos no imperativo. Por isso que ela vai ser chamada de frase imperativa. E aí, ó, lembrando que existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Marcam tal tipo de frase, termina em ponto, o pontinho lá, né, simplesmente. Ponto de exclamação também pode terminar uma imperativa, ou ainda no reticências, que são os 3 pontinhos seguidos ali, ó. Tá? Então, volte. Ó, tô dando uma ordem, volte. Então, imperativa. Seja mais razoável, ó. Pontinho final aqui, ó. Não faça isso, ó, reticências. Então, são marcas aí de frases imperativas. E também, pessoal, todas aqui já que constam de verbo, elas são chamadas de frases, aqui, ó, verbais, tá bom? Porque elas giram em torno de verbos também que têm sentido completo. Então, elas são frases porque têm sentido completo, verbais porque giram em torno de verbos, ou podem ser chamadas também de frases, não esqueçam disso, ó, oracionais. Aí, ó, frases oracionais. E a quinta classificação de frase, que é a frases optativas. A optativa exprime um desejo, né? Termina em ponto de exclamação normalmente. Mas pode também terminar em um ponto, simplesmente, ó. Tá?
Bons ventos o tragam. Olha o pontinho aqui, ó. Então, optativa, né? Está exprimindo um desejo. Deus te ouça, meu filho. Deus te abençoe. Deus nos livre daquele maluco, olha só. Boa sorte, ó. Então, todas estão expressando desejo. Então, se expressam desejo, são chamadas de frases optativas, tá bom? Alguns gramáticos consideram a optativa com um tom de maldição, praga, como frase imperativa, ou imprecativa, melhor dizendo. Vá para o inferno. Olha só, quando você fala ali, ó, vá para o inferno, né? Ou o diabo que o carregue, olha só. Então, nesse caso, nós temos aí uma frase imprecativa, tá legal? Ela traz essa relação para vocês. Tudo bem? Tranquilo aí? Certinho? Para ilustrar os tipos de frase, veja este diálogo. Vamos observar esse diálogo aqui, ó, pessoal. Nesse diálogo, vocês observam que há tipos de frase. Então, olha só. Você vai à festa hoje? Olha aqui, uma interrogação. Então, se há uma interrogação, isso aqui forma a nossa frase interrogativa, tá? E ela é frase verbal, porque está em torno do verbo ir. Aí, olha só. Nós temos sim. E não deixe de ir. Frase declarativa, olha só. E é uma declarativa afirmativa, esse sim aqui, ó, só o sim. E aqui, não deixe de ir. É uma frase imperativa, o verbo está no imperativo. Tomara que a Ju esteja lá. É uma frase optativa, porque expressa um desejo. Tomara, né? A Ju nunca falta. Ó. Uma frase declarativa negativa. Ela nunca falta. Olha o termo nunca ali, ó. Declarando, mas uma forma de declaração negativa. Aí, que bom. Ó, o que bom é uma frase exclamativa. Vocês perceberam que nesse diálogo há os diversos tipos de frases e as provas de concurso geralmente perguntam também essas classificações de frases. Vamos agora para a nossa segunda definição, meus queridos, que é a definição de oração. Olha só, na segunda definição de oração nós temos todo enunciado que gira em torno de um verbo. Teve verbo é oração. Então vamos lá. Observação. Esse verbo pode estar flexionado nos tempos simples, somente com um verbo. Pode estar flexionado nos tempos compostos. Pode aparecer em formas de locuções verbais, né, que formam os tempos compostos. E podem apresentar sentido completo e incompleto. Para ser oração, não necessariamente precisa ter sentido completo. Para ter sentido completo, lembrem comigo, precisa ser frase. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Mas oração vai ser aquele enunciado que gira em torno de um verbo. Então, olha só, exemplo. A roda de samba acabou. Um trecho aí da obra de Chico Buarque de Holanda. Pessoal, acabou. Isso aqui é verbo, olha só. O verbo acabou. Esse verbo, ele está no pretérito perfeito do indicativo. Olha aí, ó. Pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Quando você fala aí, ó, na forma do pretérito perfeito do modo indicativo. E aí o que acontece? Nós temos sentido completo quando você fala a roda de samba acabou. Então nós temos aqui uma frase, porque tem sentido completo na língua portuguesa, mas essa frase é uma frase verbal ou chamado de frase oracional. Então, logicamente que isso aqui também formou uma oração. Por que formou uma oração? Porque foi um enunciado que girou em torno do verbo acabar. Tá bom? Aí, olha só, nós temos mais exemplos aqui, ó. A roda de samba havia acabado. Agora nós temos aqui uma locução verbal, ó. Nós temos o verbo haver acompanhado do verbo principal acabado. Então, esse verbo haver aqui, ó, ele é um verbo auxiliar. Tá? O verbo haver está na forma do verbo auxiliar, está no pretérito imperfeito do modo indicativo. E o termo acabado está na forma de particípio, que é o nosso verbo principal. Quando você tem essa estrutura de verbo auxiliar mais verbo principal, é o que eu chamo de locução. O nome dessa locução é uma locução verbal. Tá? Então, todas as vezes que tiver essa estrutura de locução verbal, conta apenas como uma única oração. Não vai confundir. Não vai pensar, professor, tem dois verbos, formam duas orações. Negativo. É locução verbal. Toda locução verbal conta apenas como um único verbo. Então, em que tempo está isso aqui?
o verbo ele está no pretérito mais que perfeito do composto do modo indicativo. O que fala do pretérito mais que perfeito composto? Que o verbo auxiliar fica no pretérito imperfeito do modo indicativo, mais o particípio do outro verbo. Então, aqui nós temos uma oração também. E ao mesmo tempo que nós temos uma oração, nós temos aqui também uma frase, porque tem sentido completo, continua tendo sentido completo. Então, isso tem uma frase, tem uma oração, então eu posso falar que isso aqui é uma frase oracional. Ou que eu chamo de frase, e o nome dessa frase é uma frase verbal. Tá aqui, ó. Frase oracional e frase verbal é a mesma coisa, Wilker? É a mesma coisa, tá bom? Mesma nomenclatura que vai aparecer para vocês. E aí um trecho que tem uma reticência significa que tinha uma oração antes aqui, mas o que nos interessa é isso aqui, ó. Que queria negar as suas origens. Um trecho aí de Ferreira Goulart. Tá bom? Então, olha aqui essa observação comigo. Ó. Embora a mensagem esteja incompleta, a locução verbal queria negar caracteriza o exemplo acima como uma oração. Então, aquilo que eu falei para vocês, a oração não necessariamente precisa ter sentido completo. Basta que o enunciado gire em torno de um verbo. Então, aqui, pessoal, nós temos uma oração. Mas eu posso dizer que isso aqui, ó, não é frase. Aí você me pergunta, Wilker, mas por que isso não é frase? Porque eu peguei os fragmentos do texto. E eu não coloquei o sentido completo, só a oração que está subordinada a um termo que nem está aqui presente. Ó. Só tem a reticência, que significa que tinha uma oração antes, que eu recortei. Tá? Então isso aqui não forma frase, porque não tem sentido completo. Mas é uma oração? É. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Tá? Então é isso que nós temos que observar. Tem verbo, se tem verbo, então isso é uma oração. Tá? E se tem verbo e tem sentido, aí é uma frase verbal ou frase oracional. Então aqui, para resumir o que eu falei para vocês, ó. Oração, obrigatório, verbo. Não é obrigatório mensagem com sentido completo. Mensagem completa, tá bom? Se tiver uma oração, mas não teve sentido, ó, os alunos fizeram. Se eu soltasse uma dessa para vocês, aí vocês falariam assim, Wilker, beleza, mas os alunos fizeram o quê? Não teria uma resposta completa para vocês. Então, nesse caso, nós ficaríamos aí só com o conceito de frase, tá bom? Com o conceito de oração, perdão, de frase não, frase que tem sentido completo. Então, teríamos o conceito de oração, mas não o conceito de frase. E vamos para o nosso terceiro elemento, que é período. Uma oração ou conjunto de orações. Isso aqui que é o período. O período pode ser composto por apenas uma oração, que inclusive se ele tiver somente com uma oração, ele vai ser chamado de oração absoluta. Gravem isso daqui também, cai muito em prova. O que é uma oração absoluta? É quando o período é composto por apenas uma oração. Ou conjunto de orações que vão formar os textos. Quando você vai ler um texto, você vai ler um livro, você tem um conjunto de orações. Então você tem ali vários períodos, tá bom? Mas o que eu preciso saber? O que separam períodos? Ponto. Tá bom? Esse pontinho aqui, ó, seja seguido ou seja final. Ponto de interrogação. Tá? Interrogação, vou colocar aqui do lado. Ponto de exclamação ou a reticências. Isso aqui vai ser marca de divisão de períodos, tá bom? Nada de falar que vírgula separam períodos, vírgula separam orações. Já vi questões tentando confundir a cabeça do candidato, dizendo que vírgulas separam períodos. Vírgulas não separam períodos, vírgulas separam orações. Então vamos lá. Deus não abandona seus filhos. Olha aqui, pessoal, nós temos aqui um verbo, ó, que é o verbo abandonar. Temos aqui uma pontuação apenas, ó, um pontinho aqui no final. E aí você me entende quando eu falo isso. Tá bom? Então eu tenho aqui uma frase, porque tem sentido completo.
Eu tenho aqui uma oração, porque o enunciado girou em torno de um verbo. E eu tenho aqui um período. E se é composto por apenas um período, esse período recebe a nomenclatura de período simples ou oração absoluta. Então, professor, período simples e oração absoluta é a mesma coisa? É. Tudo que se fala relacionado a período simples e oração absoluta é a mesma coisa. Tá bom? Exemplo, mais um. A vida renasce a cada primavera. Olha aqui, ó. Em torno do verbo renascer, meus queridos, ó. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho aqui uma frase porque tem sentido completo. Eu tenho aqui uma oração porque o enunciado girou em torno de um verbo. E eu tenho aqui também um período. E esse período é chamado de período simples ou oração. E o nome dessa oração é uma oração absoluta. Aí, pessoal. Professor, e se eu tiver uma locução verbal? Conta apenas como único verbo. A vida tem nascido a cada primavera. Olha aqui, ó. O verbo auxiliar mais o verbo principal. Isso aqui chama-se locução verbal, tá? Essa locução verbal vai contar apenas como único verbo. Então, nós temos aqui sentido completo. A vida tem nascido a cada primavera. Então, nós temos aqui uma frase. Nós temos aqui uma oração. E nós temos aqui um período chamado de período simples. Ou, qual é o outro nome? Falem aí para mim. Alguém falou que é uma oração absoluta. Perfeito, meus queridos. É isso aí, ó. Tá bom? Então temos essa relação também aí, ó. Vamos para o próximo exemplo. Olha só. A vida há de renascer a cada primavera. Há de renascer também, ó. Temos aqui o verbo auxiliar e temos aqui o verbo principal na forma de infinitivo, ó. Tá? Então, nós temos aqui uma frase, porque tem sentido completo. Quando eu falo a vida há de renascer a cada primavera, tem sentido para mim. Aqui nós temos uma oração, porque está girando em torno de uma locução verbal. Conta apenas como um único verbo, embora você tenha verbo auxiliar e verbo principal. E nós temos aqui apenas um período simples ou oração chamada de oração absoluta. Tá aí, ó. Tá legal? Agora, professor, se tiver aqui, ó, se beber não dirija. Agora você vai separar, vírgula separam orações. Então aqui, ó, eu vou ter a nossa primeira oração, que é o se beber, ó. E o termo não dirija, professor, vai ser a nossa segunda oração. Então, olha o que eu percebo aqui, ó. Se beber, não dirija. Pessoal, eu tenho aqui, ó, só significado nesse termo aqui, que é o não dirija. Se eu falasse isoladamente o se beber para vocês, vocês não me entenderiam. Gente, se beber. Aí você ficaria assim, tá, Wilker, mas o que vai acontecer se beber? Aí eu falo, não dirija. Então, ó, significa que aqui eu tenho uma oração principal, o famoso OP, que é o fato que acontece. É o acontecimento que é não dirija, que é o que eu entendo. E esse se beber tem uma conjunção condicional aqui, ó. Então, essa oração vai depender dessa oração principal. Vou até puxar a setinha para cá, para indicar que ela está dependendo dessa oração principal. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial condicional, que nós vamos estudar isso aqui mais à frente, essas classificações. Mas o que acontece? Qual a moral da história aqui para vocês? Eu preciso falar para vocês que aqui, ó, só temos uma frase, ó, que é o não dirija. Esse se beber vai depender desse não dirija. Então, nós temos aqui um período apenas, porque está aqui o ponto, ó, tá bom? O ponto de exclamação. Então, nós temos aqui um período. Só que esse período está girando em torno de dois verbos. Então, ele é um período composto, não é mais simples ou oração absoluta, agora ele é composto. E ele é um período composto por
subordinação. Ou seja, uma oração depende da outra para ter sentido completo. Tá legal? A mesma coisa, ele coloca lá, se dirigir não beba, ele só inverte o termo. Só que agora, quem que passa a ser a nossa oração principal aqui, ó? É o não beba, que é o fato, é o que eu entendo, ó. Mas se eu falasse só para vocês, se dirigir, você não entenderia, porque ela depende dessa oração principal para ter sentido completo. Então, ela forma a nossa oração subordinada adverbial condicional, mas não se preocupa com isso agora que vamos estudar mais à frente. Isso aqui vai formar o que, pessoal? Um período, porque tá aqui, ó. Período é por essas pontuações que marcam o fim de período, exclamação, ponto final, tá? Reticências, exclamação, interrogação. Então, ó, um período, e esse período vai ser um período composto, aqui, ó. Professor, esse período vai ser composto por subordinação, aqui, ó. Por subordinação. Então, isso que é a introdução à análise sintática, tá, meus queridos? Na próxima aula vamos falar já dos termos das orações, tá bom? Então, a introdução à análise sintática é isso. E para você diferenciar a análise sintática da morfologia, e você juntando os dois vai formar a morfossintaxe. Então, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.